Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e você está no canal Point do Investidor. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar para o investidor iniciante como que ele poderia começar a montar a sua carteira de ações. Quando eu comecei a investir em ações, no caso, na época, eu investi apenas em fundos imobiliários. Só que eu queria muito começar também a investir em ações. E eu não conseguia direito, né, montar a minha própria carteira, tá? Porque na época eu não sabia calcular preço-teto, não conseguia fazer valuation das empresas, né? Então, o que eu fiz? Eu entrei na minha corretora. Lá na corretora tem uma parte lá de carteiras recomendadas, né? Aí eu peguei e investi em uma carteira recomendada pela corretora. Só que com o passar do tempo eu fui entendendo mais sobre ações, então eu percebi que dentro daquela carteira tinha ações lá que eu jamais investiria hoje. Tinha ações lá do setor de frigoríficos, do setor de varejo e também do setor de construção civil. São setores que hoje eu não investiria, né? Então a gente nota a importância do investidor entender, pelo menos, montar a sua própria carteira para não depender de carteiras indicadas, tá? E também para não seguir indicações de YouTubers também, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que conhecer aqui o que é o setor perene, porque toda carteira de investimento, no início, eu considero que tem que ter empresas do setor perene, pessoal. Setor perene são segmentos de empresas que são estáveis e essenciais para a sociedade, mantendo as atividades mesmo em períodos de recessão. Então a gente percebe que uma empresa ela está dentro do setor perene quando ela é essencial para a sociedade. Se essa empresa, por exemplo, parar o seu serviço, a sociedade vai sentir muita falta dessa empresa. Quais são os exemplos aí de segmentos que estão dentro do setor perene? Energia elétrica, água e saneamento. Esses dois segmentos aqui eu falo que são segmentos de utilidade pública, tá? Energia elétrica, quem hoje conseguiria viver sem energia elétrica? Sem energia elétrica, para começar, eu não estaria nem gravando esse vídeo aqui para vocês, né? Água e saneamento. Me diz aí vocês, quem que conseguiria viver sem água tratada? Quem que conseguiria viver adequadamente sem um sistema de esgoto na sua residência? Tá? Então a gente percebe que são setores necessários para a sociedade, né? E esses setores, eles tendem a serem lucrativos mesmo em momentos de crise. Não importa se você viajou, né? Quando você chega em casa, a conta de energia está lá na sua casa para você pagar. A conta de água também está lá na sua casa para você pagar. Nesse caso, então, a gente percebe que são empresas lucrativas, né? Mesmo em momentos de crise. Olha só a característica aí do setor perene, né? A gente vai ver mais alguns setores, né? Setores de banco, setores aqui de seguradoras, tudo perene, tá? Bancos e seguradoras são setores financeiros. São setores aí que vão muito bem com a alta da taxa de juros, tá? Os bancos têm a sua perenidade também. Quem hoje conseguiria viver sem bancos, né? Eu não conseguiria viver sem banco. Eu vou ali no mercado, tenho que passar o cartão de crédito. O cartão de crédito está vinculado a algum banco. Quando eu recebo por um banco e eu tenho que pagar minhas contas também utilizando um banco. Então a gente percebe que o banco ele também é perene, a gente precisa desse setor aí no nosso dia a dia, né? As seguradoras, pessoal, eu gosto de investir em seguradoras porque o modelo de negócio é muito bom, né? No caso, a gente paga a seguradora, mas a gente não quer usar o seguro. Eu pago seguro para o meu carro, mas eu jamais quero bater o meu carro, né, só para ter que acionar a seguradora, por exemplo. Então a empresa ela lucra, porém ela entrega pouco para seus clientes, no caso. Outro ponto aqui das seguradoras é que elas rendem muito quando a taxa Selic está em alta, tá? Então no momento atual é muito interessante, né? A taxa de juros ali está indo para 15%, né? Então essas seguradoras tendem a lucrar mais, porque elas têm uma grande quantia, né, guardada ali, rendendo a CDI ou Selic. Bom, vamos seguir aqui então. Bom, agora a gente vai falar sobre o setor de exportadoras de commodity, ou simplesmente, né, empresas de commodity. Por que seria interessante investir nesse tipo de segmento aqui? Pessoal, esse segmento aqui pode te beneficiar diretamente com a alta do dólar. Tá? Recentemente a gente viu o tanto que o dólar subiu, né, batendo recorde a 6,30. Chegou a 6,30, se eu não me engano, né? E algumas empresas tendem a lucrar com a alta do dólar. São as empresas exportadoras, são empresas dolarizadas, né, que a gente fala.
Só que a gente tem que colocar algumas observações sobre essas empresas exportadoras, tá? Tem algumas empresas que exportam em dólar, porém elas também importam matéria-prima em dólar, que é o caso da Suzano, né? E isso impactou muito a empresa recentemente, tá? Ela lucra em dólar, porém ela tem um gasto maior em dólar, né? Devido às importações de matéria-prima. Então tem que prestar atenção nesse ponto. Outro ponto é que tem empresas que têm dívidas em dólar, tá? Então essas empresas elas tendem a sofrer também com a alta do dólar, né? Então ganha de um lado, mas perde do outro. Então você vai investir em exportadoras de commodity, porém você vai escolher aquelas empresas que estão pouco endividadas, né? Ou talvez aquelas empresas que não têm dívidas em dólar, e também aquelas empresas, né, que de preferência não importam tanta matéria-prima em dólar, tá? Então, seguindo aqui no vídeo, qual o equilíbrio percentual da carteira? Então, quantos por cento eu tenho que colocar em setor perene e quantos por cento eu tenho que colocar em exportadora de commodity? Bom, no setor perene, eu considero que tem que ter no mínimo 70%, tá? Enquanto que no setor de commodity, eu considero que tem que ter no mínimo 30%. Então, por exemplo, se eu vou colocar 10 ações na minha carteira, que é um número interessante de ações, né, que o investidor poderia ter, eu colocaria 7 ações ali do setor perene e 3 ações de commodity. No momento atual, daria para montar uma carteira já diversificada, porque a bolsa ela está muito barata, tá? Só que em momentos de alta de bolsa, né, você não vai começar já diversificando a sua carteira, você não pode começar já colocando de uma vez só 10 ações na sua carteira. Só que no momento atual, como a bolsa está muito barata, muito atrativa, dá sim perfeitamente para já começar com uma carteira diversificada, tá? Depois a gente vai ver isso. Outro ponto que eu queria falar também é que eu sugeri setor perene 70% e setor de commodity 30%. Se o investidor quer ser um pouco mais conservador, ele poderia colocar, por exemplo, 80% no setor perene e 20% no setor de commodity, tá? Por exemplo, colocar 8 ações do setor perene e somente 2 de commodity. Commodity é um setor que tem um pouquinho mais de risco, tá? Porque ali a gente tem empresas que são mais voláteis, né, com o passar do tempo. Bom, vamos montar então uma carteira que vai servir como exemplo aqui, só para a gente ver. Setor perene, então, para começar. Energia elétrica, água e saneamento, bancos, seguradora. Energia elétrica, hoje eu colocaria Eletrobras, Transmissão Paulista, que hoje é a ISA Energia, né? E CEMIG. E olha só, você pode diversificar dentro aqui ó, do segmento de energia elétrica. Por que diversificar? Porque aqui eu tenho uma geradora de energia elétrica, uma transmissora de energia elétrica e uma distribuidora de energia elétrica. Tá? Então você está diversificando dentro de um único segmento. Olha que interessante. E dessas três aqui eu prefiro transmissão, tá? Ah, eu não quero diversificar dentro de energia elétrica, então vai pela transmissora. Bom, seguindo aqui então, água e saneamento. Qual a empresa que eu escolheria hoje? Escolheria a Sanepar, tá? Poderia escolher também a Copasa, só que eu acho que a qualidade da Sanepar é melhor do que a Copasa, tá? Tem também a Sabesp, porém a Sabesp ela não paga bons dividendos, né? Então aqui o foco é dividendos, então teria que ser Copasa ou Sanepar. Aí eu vou pela qualidade da empresa, né? Eu prefiro Sanepar. Eu penso que a Sanepar um dia pode vir a também pagar bons dividendos, tá? No momento atual, está pagando aí em torno de 6%, às vezes até um pouco menos. Bom, no setor de banco, hoje eu pensaria em dois bancos. Banco do Brasil, excelente pagador de dividendos, e também o BRB Partners, que também está se mostrando bom pagador de dividendos, tá? E aqui a minha diversificação ficaria com um bancão, né? E também com um banco aqui em crescimento, tá? E tem uma diversificação. O Banco do Brasil está mais atrelado ali ao agronegócio, enquanto o BRB Partners é um banco ali de investimentos, né? Bem parecido com o BTG Pactual, só que bem menor, tá? Então, um banco também de crescimento, né? E seguindo aqui adiante, seguradoras, hoje eu pensaria em duas, né? Pensaria aqui, então, na BB Seguridade e também na Caixa Seguridade, né? Dessas duas aqui, eu preferia investir na Caixa Seguridade, só que no momento atual, eu acho que ela está um pouco cara, tá? Ela subiu demais e o PL está esticado, né? Então, dentre as duas, considero aqui que a BB Seguridade está mais descontada. Só que por uma questão de diversificação, você poderia investir aqui na Caixa Seguridade. Por quê?
você já tem Banco do Brasil na carteira e Banco do Brasil tem exposição na BB Seguridade, né? Então faz mais sentido você colocar Caixa Seguridade. Mas isso vai de cada investidor, né? Mas no momento atual não vejo problema de colocar Banco do Brasil e BB Seguridade na mesma carteira. São duas empresas muito atrativas que pagam excelentes dividendos, né? Falando então sobre as exportadoras de commodity, hoje eu pensaria aqui em 3 segmentos: papel e celulose, petróleo e minério de ferro. Papel e celulose, colocaria aqui Klabin 4, tá? Que é uma empresa bem diversificada, né? Essa empresa também ela é dolarizada, tá? Na empresa de petróleo, colocaria Petrobras. Apesar de ser uma estatal, a Petrobras vem entregando bons resultados e, o mais importante, né, paga muitos dividendos, tá? E minério de ferro, colocaria aqui a nossa Vale, né? E a gente percebe aqui que são empresas grandes, né, blue chips, que a gente fala. Então é isso, pessoal. Então eu ficaria com essas ações, né? Então agora a gente vai lá no site do Investidor 10 para ver como ficaria essa carteira montada. Bom, então eu estou aqui no site do Investidor 10, seguindo aqui, ó, nessa parte aqui que fala de ações, então a gente ficou com 10 ações, né? São 7 ações aí do setor perene, tá? Quais são as ações que a gente colocou? 3 de energia elétrica, uma de saneamento, uma de seguradora, né? E 2 bancos, totalizando 7 ações do setor perene e 3 empresas aí que são do setor de commodity. Então a gente tem aqui 10 mil como exemplo, né? 10 mil reais aplicado, então ficaria aqui em torno de R$ 1.000 para cada ação, tá? Seguindo aqui no Investidor 10, a gente poderia ver os gráficos, né? Como que ficariam os gráficos? O gráfico mais interessante que eu acho é esse daqui, ó. Então a gente percebe que a gente tem uma exposição aqui interessante em utilidade pública e também financeiro, são setores perenes, né? E aqui a gente tem petróleo, gás, biocombustíveis, né, que no caso seria a Petrobras, e aqui materiais básicos, né, Klabin e a Vale, tá? Então a nossa carteira ficaria dessa forma. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para ajudar o canal, deixa o like aí, se inscreva no canal, tá? Então é isso, até a próxima. Tchau, fui!